Então abra a sua Bíblia comigo, lá no livro de Ezequiel, no capítulo de número 36. Eu quero ler com vocês a partir do verso de número 25. Ezequiel, capítulo de número 36, a partir do verso de número 25. Eu vou ler aqui com vocês na King James, aí depois eu só vou utilizar a NVI. Mas Ezequiel capítulo 36, verso 26, eu vou ler o texto completo, aí depois eu volto esmiuçando com vocês. A partir do verso 25, Deus está falando aqui a respeito da restauração da nação de Israel, e o profeta Ezequiel, ele libera uma palavra para aquele povo. Ezequiel 36, verso 25, vamos começar do 25. Então, eu aspergirei água limpa sobre vós, e ficareis limpos. De toda a vossa imundícia, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Um novo coração também vos darei, e um novo espírito eu colocarei dentro de vocês, ou de vós. Eu tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Eu colocarei o meu espírito dentro de vocês, e vos farei andar nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os fareis, ou os praticareis, ou vocês vão obedecer às minhas ordenanças. Agora, o 28, quero ler a partir da NVI agora. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. 29, travou? Eu os livrarei de toda a sua impureza, convocarei o cereal, e o farei multiplicar-se, não trarei fome sobre vocês. Aumentarei a produção das árvores e as safras dos campos, de modo que deixem de sofrer vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas detestáveis, ou das suas ações. Quero que saibam que não farei isso por causa de vocês, declara o soberano Senhor. Envergonhem-se e humilhem-se por causa da sua conduta, ó povo de Israel. Assim diz o soberano Senhor: no dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, restabelecerei as suas cidades, e as suas ruínas serão reconstruídas. A terra arrasada será cultivada, não permanecerá arrasada aos olhos de todos os que passam por ela. Estes dirão: esta terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem, saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído, e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei, e olha só, eu, o Senhor, o farei. 37, assim diz o soberano Senhor: uma vez mais, cederei à súplica do povo de Israel, e farei isto por ele: eu os tornarei tão numeroso como as ovelhas, e como um rebanho consagrado, como o rebanho de Jerusalém, nas suas festas solenes. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, a sua palavra foi lida, e eu te peço, Espírito Santo, traga revelação, traga direcionamento, fale conosco dentro daquilo que o Senhor deseja falar. Que não seja a sabedoria humana, o conhecimento humano, mas que seja a revelação do Teu Espírito, para a glória do Teu nome. Que o Senhor ministre a nós tudo aquilo que o Senhor deseja, para a glória do Teu nome. E você que crê, diga amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha só, Ezequiel 36, do 16 ao 38, está falando a respeito de uma palavra, de uma promessa, de uma profecia a respeito da restauração da nação de Israel. Israel estava, nessa ocasião,
completamente destruída. Eles estão vivendo pós-exílio, onde tudo que eles tinham foi destruído. E no contexto aqui, o próprio profeta fala qual foi a razão daquele povo ter perdido a terra que Deus havia dado a eles. A terra que Deus havia dado era uma terra da promessa, a terra que mana leite e mel, a terra que Deus deu a eles, a terra que Deus plantou eles, só que eles perderam. Preste atenção, Deus deu uma terra, Deus plantou eles naquela terra, Deus prometeu guardá-los, Deus prometeu protegê-los, Deus prometeu derrotar os seus inimigos, está tudo em Deuteronômio 28, Deus prometeu prosperá-los, Deus prometeu fazê-los crescer, mas o que eles estão vivendo agora, centenas de anos depois, é completamente ao contrário. Por quê? Porque quando Deus colocou eles na terra que Deus havia dado a eles, uma das denúncias de Deus aqui em Ezequiel é que eles contaminaram a terra. Uma vida abençoada, uma promessa de proteção de Deus, não é autorização para contaminar aquilo que Deus nos deu. Não pense eu ou você que o fato de Deus nos prometer algo que me dá autorização para contaminar. Contaminar, na verdade, é a prática do pecado. Contaminar significa sujar algo que está limpo. Significa trazer algo externo, algo que é destrutivo, para dentro daquilo que Deus nos deu. Então essa promessa de Deus para aquele povo foi destruída, e eles começaram a viver exatamente ao contrário, por conta de uma vida de contaminação. Além deles contaminarem a terra, como eles derramaram sangue, então isso envolve todo tipo de derramamento de sangue. Eles eles contaminaram aquela terra porque eles começaram a adorar outros deuses. E a Bíblia nos mostra, principalmente o Salmo 115, que nós nos tornamos semelhantes ao Deus em que nós adoramos. Se adoramos uma imagem, nos tornamos como ela. Se adoramos uma entidade, nos tornamos como aquela entidade. Se adoramos um demônio, nos tornamos como aquele demônio. Se adoramos o mundo, nós nos tornamos semelhantes ao mundo. Mas se nós adorarmos a Deus, buscarmos a sua presença, nos tornaremos semelhantes a Ele. E essa semelhança envolve pensamentos também. Pensamos como Ele, agimos como Ele, somos movidos pelo Espírito dEle. Mas aquele povo começou a olhar outras nações, começaram a adorar outros deuses, a contaminar aquela terra e a profanar o nome de Deus. E por conta disso, o juízo veio sobre a vida deles. O juízo não é a vontade de Deus. Deus nunca teve vontade de executar o juízo, mas a execução do juízo é para trazer alguém novamente à vontade de Deus. Tanto é que em Jeremias 18, depois que ele fala daquela parte onde ele manda o profeta ir até a casa do oleiro, e aí o oleiro está fazendo vaso, e o vaso não sai perfeito, ele manda desfazer aquele vaso novamente, e ele diz: assim sois vós, ó casa de Israel, nas minhas mãos. E ele começa a dizer o seguinte: quando eu liberar uma palavra de prosperidade, de progresso, de avanço, e vocês começarem a fazer exatamente ao contrário, então aquela palavra que eu liberei, eu retiro ela. E quando eu liberar uma palavra de juízo, que eu vou destruir, que eu vou desfazer, que eu vou desmanchar, se a pessoa ou se essa nação se arrepender, eu retiro a palavra de juízo. Ou seja, Deus vai agir na nossa vida de acordo com a resposta do nosso coração. E hoje Ele está nos convidando a uma prática ou a uma ação de arrependimento, porque se praticarmos o arrependimento, a graça dele virá, o favor dele virá. Por isso que Jesus, quando ele começa, tanto ele quanto João Batista, a pregar o evangelho, eles diziam: arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Ou seja, o arrependimento ele vem à frente do reino, porque quando eu me arrependo,
o favor do reino de Deus, que é o Senhor, e os seus anjos começam a operar em meu favor. Quem está entendendo, amém, irmãos? Então você pode trazer os céus para operar em seu favor, os céus para agir em seu favor. E aquele povo de Israel começou a fazer exatamente ao contrário. E eles foram removidos daquela terra. Então toda aquela destruição que eles estavam enfrentando, ou desfrutando, todo aquele bloqueio de ação das bênçãos de Deus na vida deles, que não estava alcançando eles, estava respaldado por uma desobediência. O texto diz que eles seguiram os seus próprios caminhos. O texto diz que eles seguiram os seus próprios pensamentos. O texto diz que eles agiram de acordo com as suas ações, ou seja, eles colocaram Deus de escanteio, eles deram um cartão vermelho para Deus e começaram a agir por conta própria. E agora, eles estão numa circunstância, uma situação difícil, e Deus levanta o profeta Ezequiel para liberar uma palavra de restauração para aquela nação. E a restauração começaria com Deus aspergindo água limpa sobre eles, e aquele povo ficando limpo de imundícia, de todos os ídolos, de todo pecado. Deus começa a liberar uma palavra de purificação. Irmãos, eu vejo a graça de Deus na nossa vida, na vida de um pecador, quando mesmo a pessoa em meio ao pecado, mesmo a pessoa em meio a uma vida distante dele, quando ele começa a falar a respeito do perdão, quando ele começa a mostrar para a pessoa que o perdão ele está acessível, que o perdão ele está disponível, e toda pessoa que se permite ser tratada, trabalhada por Deus, essa pessoa começa a viver uma intervenção de Deus em todas as áreas da vida dela. Agora, antes de entrar propriamente para uma aplicação, a gente percebe aqui, do texto que nós lemos, que Deus deseja restaurar aquele povo na terra que aquele povo perdeu. Aquele povo perdeu a terra, nós estamos falando de uma terra literal, eles perderam Jerusalém, eles perderam Israel, eles perderam a terra que manava leite e mel, a terra que Deus havia prometido a eles. E Deus está dizendo: eu vou levar vocês de volta para aquela terra, eu vou levar vocês de volta para aquela nação. Irmãos, essa promessa se cumpriu na sua totalidade em 1948, quando ainda teve o voto de um brasileiro, quando novamente entender, estabelecer Israel como um Estado novamente. Ou seja, a promessa de Deus se cumpriu e eles voltam literalmente para a sua terra. Então essa terra que Israel perdeu, para a nossa realidade, simboliza uma promessa que Deus fez em alguma área da nossa vida. Por exemplo, na família. Às vezes você ouviu de Deus uma palavra, você ouviu de Deus uma promessa acerca de você, acerca do teu casamento, acerca dos teus filhos, acerca da tua família, e isso se perdeu ao longo do caminho, e de repente você até reconhece que foi por uma prática pecaminosa sua, foi por uma concessão que você deu, porque tudo começa quando damos pequenas concessões, e aí isso vai ampliando a nossa vida. Daqui a pouco estamos envolvidos nas práticas que nós detestávamos antes, e agora estamos vivendo e praticando isso novamente. Então você percebe, você entendeu que de repente foi até uma atitude sua, mas a palavra para você nessa manhã é que Deus deseja aspergir água pura, e essa água, ela é a palavra de Deus. A palavra, ela é pura, e se você permitir a palavra entrar no seu coração, a palavra limpa, a palavra purifica você, a palavra restaura você, e a palavra lhe dá condições para você viver uma restauração na sua família. Porque quando Ele chamou você para a presença, Ele estava não apenas olhando para você, Ele estava olhando para os seus descendentes. E ainda que você esteja aqui nessa manhã e você diga: mas pastor, eu não tenho conseguido, eu com meu marido, ou você com a tua esposa não tem conseguido gerar filhos. Estou falando de algo, filhos naturais mesmo. Mas a palavra de Deus para você é que Ele lhe dá fertilidade.
Ele atrai a bênção dele sobre você, ele atrai o favor dele sobre você, e aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que o homem não pode realizar, Deus pode fazer, Deus pode intervir, amém, irmãos? Deus pode agir. Então, e a Bíblia diz, agindo Deus, ninguém impedirá. Talvez a terra prometida, que você perdeu, é a comunhão com Deus. Quantas pessoas tinham uma vida no Espírito, uma vida de comunhão com Ele, de ouvir a voz de Deus, de prazer em adorar, prazer em fazer a sua obra, prazer em fazer a sua vontade, mas a pessoa se perdeu no meio do caminho, começou a se iludir com coisas naturais, começou a escolher lugares, circunstâncias, pessoas, de acordo com o desejo do seu coração, ou de acordo com aquilo com que as pessoas poderiam oferecer, e não é assim que você toma a decisão na sua vida, não é a partir daquilo que alguém pode me oferecer alguma coisa, mas é a partir daquilo que o Espírito está me direcionando, daquilo que o Espírito de Deus está me impulsionando, me conduzindo, porque se eu tomar decisões a partir dos meus olhos que estão se enchendo com alguma coisa, eu posso tomar decisões como Ló tomou a decisão de ir para Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra tinha aparência, Sodoma e Gomorra enchia os olhos, Sodoma e Gomorra era o símbolo da perfeição, era o símbolo da realização, é o símbolo dos desejos cumpridos, mas na verdade, quando eles entraram ali, eles perceberam que era um lugar abominável ao Senhor. E Ló perde a sua esposa e ainda contamina as suas filhas, que ao sair de Sodoma e Gomorra, por uma intervenção clara, direta de Deus, por conta da intercessão de Abraão, eles saem de lá, mas eles saem completamente sequelados, porque as suas filhas saem contaminadas, e a Bíblia diz que as suas filhas tomaram uma decisão, ao invés de confiar em Deus, para Deus preparar um marido, para elas gerarem filhos, elas fizeram com que o seu pai fosse cheio de vinho, deram na verdade, como diríamos na nossa linguagem hoje, deram um porre no seu próprio pai. A mais velha deitou-se com ele numa noite, no outro dia se embebedaram o seu pai de vinho novamente, e a mais nova se deitou com ele, ou seja, as suas próprias filhas se engravidaram do próprio pai. Tudo porque uma decisão equivocada, uma decisão pelos olhos, uma decisão pela carência, uma decisão que não foi respaldada por uma promessa ou por uma diretiva de Deus, levaram ele a comprometer toda a sua geração. E os amonitas e os moabitas, que são descendentes de Ló, se tornaram opositores à nação de Israel. Meus irmãos, eu e você não podemos gerar filhos para serem opositores à vontade de Deus, ou opositores à vontade do Pai. Precisamos gerar filhos que estejam de acordo, ou que andem no plano e do propósito de Deus. Agora, eu vou dizer uma coisa para você, não é apenas orar para que os nossos filhos sigam o caminho do Senhor, mas é para que eu e você estejamos no caminho do Senhor. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz, ensina a criança no caminho, não é ensina a criança o caminho, é no caminho, ou seja, eu e você estamos no caminho, e caminhando no caminho os nossos filhos estão vendo, e eles também seguirão esse caminho, porque eles entenderão que esse caminho é suave, eles entenderão que esse caminho no Espírito é um caminho, é o melhor caminho. De repente, muitas vezes não é um caminho fácil, mas quando eu digo um caminho de suavidade, porque é um caminho em que você vai fluir no Espírito. Agora, a restauração também, ela passa não só pela família, mas também ministerialmente. Quantas pessoas estão fragmentadas, fragilizadas, perderam a autoridade ministerial, se deixaram, estão à margem, mas quando você começa a passar por essa restauração, Deus restaura também o ministério, e Deus restaura também, aqui dentro desse texto, até coisas materiais, literalmente falando, porque Ele promete abençoar o gado, abençoar as ovelhas, Ele promete abençoar todas as obras das mãos daquele povo. A restauração do Senhor começa a afetar
todas as áreas, a ponto dele dizer: essa terra que hoje está assolada, essa terra que hoje está destruída, ela vai se tornar como o jardim no Éden. E quando nós voltamos para o jardim no Éden, nós vemos a perfeição. O que tinha no jardim do Éden? No jardim do Éden tinha comunhão com Deus. No jardim do Éden tinha plenitude. No jardim do Éden tinha santidade. No jardim do Éden não tinha escassez, não tinha fome, não tinha derrota, não tinha miséria. No jardim do Éden tinha a bênção plena de Deus. Então ele está dizendo o seguinte: eu vou fazer dessa terra como o jardim no Éden. Ou seja, nós vamos voltar ao estado original, porque a restauração é isso, é a volta ao estado original. Agora, dito tudo isso, existiu uma promessa que Deus fez ali, que, ao meu ver, é uma das principais promessas, ou principal promessa dentro desse texto aqui, que é a restauração interna. Porque Deus disse o seguinte: olha, eu vou remover o coração de pedra, ou o coração petrificado, aquele coração duro, que não é quebrantado, aquele coração que não ouve a voz de Deus. Eu vou retirar esse coração de pedra, e eu vou dar um coração de carne. A King James traduziu esse texto dizendo: eu vou tirar a pedra do coração. E ele fala também que ele vai colocar um espírito novo. E a partir disso, de um espírito novo, ou seja, a habitação do Espírito dentro da nação, dentro daquele povo, e o Espírito Santo habitando dentro de mim e dentro de você, a consequência de tudo isso é: e eu farei que vocês andem nos meus caminhos. O reflexo de uma pessoa que possui o Espírito Santo habitando dentro dela, é uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor. Uma pessoa que tem o Espírito de Deus dentro da vida dela, ela vai obedecer, não porque ela tem medo de Deus, ou ela vai obedecer porque ela tem medo do diabo agir, ou ela tem medo de abrir portas para o inferno. Não, ela anda na palavra, ela anda na comunhão com o Senhor, porque o Espírito que habita dentro dela é o Espírito de Deus. E Jesus, ele prometeu que o Espírito Santo habitaria dentro de nós. E o Espírito Santo, ele habita dentro de mim, e ele habita dentro de você, amém? Deus deu Jesus para salvar a igreja, e Deus deu o Espírito Santo para a igreja. Para o mundo nós pregamos Jesus, e para a igreja nós devemos desfrutar de uma vida plena no Espírito. E quando o Espírito Santo, ele veio habitar dentro de mim, veio habitar dentro de você, ele começa a nos guiar, porque o Filho de Deus, ele é guiado por quem? Pelo Espírito de Deus. O Filho de Deus não é guiado por sentimento, o Filho de Deus não é guiado por aquilo que ele está vendo, o Filho de Deus, ele não é guiado por aquilo que ele está sentindo, ele não é guiado pelas suas percepções, ele não é guiado pelo seu próprio viés. O Filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito. Agora, como eu vou ser guiado pelo Espírito, se ele habita dentro de mim, e eu não dou atenção a ele, eu não tenho intimidade com ele? Então quando ele falar, eu não vou saber se é ele, se é a minha cabeça, se é o diabo, se é o mundo, se é a minha vontade falando. Por quê? Porque eu não sei discernir a voz dele. Por que eu não sei discernir? Porque eu não tenho intimidade com ele. Você que é casado, quem aqui é casado? Até de olhos fechados, você sabe discernir a voz do seu cônjuge, não sabe? Quando a tua esposa chama, quando o teu marido chama, você não sabe discernir a voz dele? Sabe ou não sabe? Por que você sabe? Intimidade. Todo dia fala com ele. Todo dia ela reclama com você. Não é assim? Homens. Todo dia nós ouvimos a voz dela. Todo dia, né, a esposa ouve a voz dele. Todo santo dia. Então você discerne pela tonalidade da voz, não é assim?
Quando a minha esposa chama, amor, eu sei que a coisa está boa. Quando ela fala, Bruno, eu sei que o negócio está feio. Eu já começo a pensar, o que eu fiz? Onde eu deixei uma calça jogada? Onde eu deixei um tênis jogado? A nossa mente já começa a trabalhar, dependendo da forma como chama, da forma como fala, na tonalidade. Ou às vezes quando fala amor, mas está... Às vezes tem alguém que está perto e não pode ouvir, né, tal, mas ela fala um amor com uma tonalidade, eu já sei, opa, esse é um amor diferente aí, né, essa tonalidade. Por que eu sei discernir? Tenho 11 anos de casado, vou para 12 anos de casado, então a gente começa a perceber. Agora, uma vida no Espírito é a mesma coisa. Pastor, como eu vou discernir a voz do Espírito? Andando com Ele, caminhando com Ele, se aproximando dEle. Quando você gasta tempo lendo a palavra, quando você gasta tempo orando, quando você gasta tempo louvando, quando você gasta tempo adorando a Ele, quando você gasta tempo com Ele, você vai se aproximando dEle, e quando Ele te chamar, você vai discernir, é Ele que está me chamando para oração. É Ele que está me chamando para parar tudo, estar sós com Ele. É Ele que está avivando o meu coração. É Ele que está queimando o meu coração. É Ele que está me impulsionando. Eu estava pensando em desistir, eu estava pensando em seguir um caminho. Aí vem o Espírito e me chama e fala comigo. Você consegue, você começa a ter a percepção. Eu sei que Ele está me chamando para oração. Eu sei que Ele está me chamando para o jejum. Eu sei que Ele está me chamando para a palavra, porque Ele vai fazer algo nos próximos dias da minha vida. Então o que é que eu faço? Eu obedeço, porque o Filho de Deus, Ele é guiado pelo Espírito. Então eu vou para a oração, eu vou para a palavra, eu vou me separar para Ele, eu vou estar sensível, eu vou aguardar ansioso a voz dEle. Senhor, eu sei que o Senhor está me chamando, o Senhor vai me dar a revelação do próximo passo, o Senhor vai me direcionar o próximo passo, o Senhor vai apontar o próximo caminho para mim. Então já fico aguardando, porque eu sei que é Ele que está me chamando. Agora, quando não gastamos tempo com Ele, Ele nos chama e nós não ouvimos. Quando Ele foi falar com Samuel, Eli estava próximo, mas Eli não ouvia mais a voz de Deus. E ele tinha experiência, ele não tinha mais a essência, mas ele tinha experiência. E quando ele fala para Samuel, quando Samuel chega até ele, porque Samuel ainda não tinha discernimento se era Deus chamando ele, ou se era o sacerdote chamando ele. Quando ainda somos imaturos na fé, nós não conseguimos discernir o que é Deus chamando, e o que é o homem chamando, o que é o nosso coração, o que é do homem, porque tudo acaba se misturando. Mas quando nós amadurecemos na fé, irmãos, é um tempo maravilhoso, porque nós conseguimos entender o que é Deus nos mandando fazer, o que é Deus nos apontando o caminho. Ele vai mostrando o caminho da restauração para nós. E o Eli falou para ele: Samuel, se você ouvir a voz de novo, você diga para ele: fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, fale que o teu servo ouve. Quando você perceber no Espírito que Ele está querendo falar algo com você, chamar você para algo mais profundo, diga a Ele: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Mas não é simplesmente dizer isso, fala que teu servo ouve, levantar e vai embora. Não, aguarde tempo na presença dEle. Porque, irmãos, Deus não fala a hora que nós queremos. Deus fala a hora que Ele quer. Não é você chegar a Deus: fala comigo agora. Se o Senhor não falar comigo, eu vou me desviar. Não, você já está desviado. Fala comigo, senão eu vou abandonar. Você já abandonou. É você fazer como o Davi, ele disse no Salmo 40: esperei com paciência pelo Senhor. Senhor, eu estou aqui, eu coloco essa causa diante de Ti, eu coloco essa situação diante do Senhor. Eu preciso de uma diretiva, eu preciso da Tua voz, eu preciso da Tua palavra, e eu estou esperando pelo Senhor. E esperar pelo Senhor significa: eu não vou avançar enquanto Ele não me der uma palavra.
As pressões vão vir para você tomar decisões. As pressões vão vir para você se mover. As pressões vão vir para você agir por conta própria. Às vezes o seu próprio temperamento, a sua própria personalidade quer agir. Você quer fazer porque é a sua personalidade. E ele não vai lhe falar absolutamente nada para ensinar que você tem que esperar por ele. Que você tem que esperar pela ação dele. Se você for colérico ainda, você vai ainda passar um pouquinho mais apertado. Você vai querer falar, fazer, agir. E ele vai, fique quietinho. Espere pelo Senhor. E quando ele vir, quando ele falar, aí você avança. Senão você fará como Pedro. Pedro, ele puxa a espada. Ele procura a jugular do soldado, ele tenta cortar a cabeça. Ainda bem que Pedro era ruim, que ele não acerta o pescoço na jugular, ele passa na orelha do soldado. E aí Jesus fala para ele: quem vive pela espada morrerá. Não é dessa forma, não é desse jeito. Você não resolve as coisas pelo seu temperamento, não é na sua hora, não é da sua maneira. Tem momentos que é necessário você guardar a espada e esperar pelo Senhor. Lembre-se que eu disse, não é pelo poder, mas é pela obediência. Então, muitas situações nós precisamos esperar pelo Senhor. E voltando aqui para Ezequiel 36, ele faz essa promessa de purificação. E essa purificação, ela envolve tirar o coração de pedra. O que é um coração de pedra? É um coração que não responde mais à palavra. Passa-se os anos, eu não vou mais em um apelo, eu não me quebranto mais, uma palavra já não entra no meu coração, um culto já não é mais oculto, é qualquer um, estou indo lá bater um cartão, tudo se torna vazio, tudo se torna frívolo, tudo se torna normal demais, a presença de Deus já não é mais percebida. Então ele promete tirar isso e colocar o Espírito dele dentro de mim, o Espírito dele dentro de você. Agora, quando isso acontece, nós percebemos que ele começa a nos encher do Espírito Santo. Eu vou mudar a intenção, o propósito da mensagem aqui, que eu percebi Deus abrindo uma porta aqui para nós a respeito disso. Quando ele fala aqui a respeito do Espírito habitando dentro, é a maior promessa que eu e você, como crentes em Jesus, nós podemos obter. Eu não vou falar, eu ia falar sobre a prosperidade material, a restauração em outras áreas, mas daí você já entende o que é prosperidade material, que Deus tem promessa para isso, para quem anda em obediência, quem anda na palavra. Vou ficar mais nessa questão do Espírito aqui. Puxei até o esboço que seria da mensagem da semana que vem, mas eu entendi que o Espírito abriu uma porta aqui. A Bíblia fala em Romanos 8:9, na parte B, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a ele. Então, quando ele fala que ele vai restaurar todas as áreas da vida daquelas pessoas, ou daquela nação inteira, tudo começa a partir dele colocando o Espírito dentro. É natural em meio ao desespero, é natural em meio a situações urgentes, a situações que precisam de uma resposta urgente. É natural, queremos uma resposta imediata, mas o agir de Deus começa primeiro colocando dentro de nós o Espírito dele e nos ensinando a sermos governados por ele. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o nosso selo. Efésios 1:3 diz que o Espírito Santo, ele é o selo é a garantia do quê? Da salvação. Então, o Espírito Santo dentro de nós, ele, habitando o crente, ele nos sela como a propriedade de Deus, ele nos marca: olha, você é salvo, você é meu, você pertence a mim. Quantos têm certeza da salvação? Quem é que garante a você que você tem a salvação? Eu lembro de uma mensagem do Subirá, do Luciano Subirá, e ele fala assim: alguém aqui recebeu um anjo que veio com uma cópia lá do cartório dos céus, garantindo, ó, trouxe aqui uma cópia do livro da salvação, você está garantido que você está salvo.
Alguém recebeu uma visão de um anjo? Jesus apareceu para você dizendo: olha meu filho, fique tranquilo, eu salvei você. Alguém tem uma garantia como essa? Não. Então como que nós temos certeza da salvação? Pelo Espírito Santo. O Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito habitando, ele muda o nosso caráter. O Espírito habitando, ele muda a nossa essência. O Espírito habitando é para a salvação. Agora existe uma diferença entre ter o Espírito de Deus e entre ser cheio do Espírito de Deus. São duas obras distintas. Uma obra é subsequente à outra. Primeiro eu tenho o Espírito, agora eu preciso buscar ser cheio do Espírito Santo. E quando Paulo fala em Efésios: não enchei-vos com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando essa expressão cheios do Espírito Santo fala de uma obra contínua, não é uma obra imediata, é uma continuidade, ou seja, eu vou me enchendo dia após dia, dia após dia, eu vou me enchendo do Espírito, eu vou me enchendo do Espírito, eu vou me preenchendo do Espírito. Deixa eu dizer algo para você: ou você se enche do Espírito, ou você se enche de carnalidade. Ou você se enche do Espírito, ou você se enche de carnalidade. E se você se encher de carnalidade, você se enche das suas obras, das suas ações, dos seus pensamentos, e aí você continua perseverando nesse caminho, de fazer a sua vontade, de fazer o seu querer. Desse caminho, para você partir para um outro caminho, e ser cheio por um outro tipo de espírito, é uma linha muito tênue. Daqui para ali, é um pulinho, como diz o outro. É muito fácil. Infelizmente, eu sei que em algumas linhas teológicas eles não acreditam nisso, que uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa salva, ela pode perder a salvação. Mas a minha visão dentro da palavra de Deus e a prática com aconselhamento, eu já vi muita gente que outrora era completamente cheia do Espírito Santo, e por negligenciar uma vida de santidade, uma vida na palavra, elas aos poucos, elas vão se perdendo, elas não saem muitas vezes da igreja, mas elas vão se perdendo. Não é só um pecadinho aqui, é só um pecadinho ali, é só um pecadinho lá, e o Espírito Santo vai trabalhando, e a pessoa não vai ouvindo, ela ofusca a voz do Espírito, ela apaga o Espírito dentro dela, e ela vai insistindo, ela vai insistindo, ela vai insistindo, ela vai insistindo, e daqui a pouco, Satanás enche o coração dela, como encheu o coração de Judas, como encheu o coração de Ananias e Safira, e a pessoa começa a trair Jesus, e se afastar, e andar por um caminho que vai levá-la à morte. Então eu e você precisamos ter o Espírito, mas precisamos nos encher do Espírito Santo. E o se encher do Espírito Santo é um transbordo que vem. Jesus, ele disse que a boca fala do que está cheio o coração, e é lá do coração que vem o adultério, a malícia, a hipocrisia, o engano, a religiosidade, a falsidade, é lá do coração do íntimo da pessoa. E ele diz que a boca fala o que está cheio o coração. Então quando eu começo a me encher do Espírito Santo, a me encher dele, me encher da palavra, buscar a ele, falar com ele, me quebrantar na presença dele, a boca vai falar do que está cheio o coração, e ele lhe dá uma nova linguagem, uma linguagem de edificação, que a Bíblia fala dos mistérios de Deus, fala em línguas estranhas, falar em outras línguas, que são línguas de edificação. E aí você pode ou falar em outras línguas, mas você pode também cantar em outras línguas. E é quando o Espírito Santo, ele começa a encher, a edificar a sua vida espiritual, a construir a sua vida com ele. Quanto mais você gasta tempo falando com ele, quanto mais você gasta tempo orando a ele, falando com ele, mais edificado você é, mais cheio do Espírito você é. E o falar em línguas é a evidência inicial de alguém que foi cheio do Espírito Santo. Óbvio que não é o único dom espiritual, mas é um dom visível, que tem um sinal visível, que é a plenitude da palavra de Deus, ou do falar em línguas. Eu quero mostrar para você rapidamente, antes de nós orarmos, a diferença resumida entre ter o Espírito Santo e em ser cheio do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo, salvação.
Cheio do Espírito Santo é uma experiência sobrenatural. Ter o Espírito Santo é a habitação dele no interior. Cheio do Espírito Santo é manifestação exterior, externa, poder, milagres. Você se torna uma testemunha de Jesus. Ter o Espírito Santo é você ter o selo e a garantia de que você é salvo. Ser cheio do Espírito Santo é você ter poder, é você ter ousadia, é você ter uma vida de manifestação dos dons. Ter o Espírito é algo interno, silencioso. Ser cheio do Espírito é algo visível e poderoso. Ter o Espírito garante a salvação. Ser cheio do Espírito garante o serviço. Você ter o Espírito, você tem a salvação. Mas você cheio do Espírito Santo, você quer trabalhar para Ele. Você quer fazer algo. Não para obter a salvação, você é salvo. Você quer fazer porque você quer que o reino dele cresça. Ter o Espírito não exige manifestação. Mas ser cheio do Espírito, falar em línguas é evidência inicial. Agora, na prática isso a gente pode observar. A Bíblia fala de Pedro, cheio do Espírito Santo, ele se levanta e prega com ousadia. A Bíblia fala de Filipe, cheio do Espírito Santo, ele estava operando milagres, ele estava operando maravilhas, no poder do nome de Jesus, e cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo lhe dá ousadia, cheio do Espírito Santo lhe dá capacidade, ser cheio do Espírito Santo lhe dá transbordo, e hoje o Senhor está nos convidando a sermos cheios do Espírito Santo. Porque cheio do Espírito Santo, você começa a se mover, você começa a ser dinâmico, o dínamos de Deus, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Em resumo, voltando lá para Ezequiel para nós encerrarmos, Ezequiel 36. Por que o povo desobedeceu? Por que o povo contaminou a terra? Porque eles não tinham o Espírito habitando dentro deles. Hoje no Novo Testamento, nós temos o Espírito habitando dentro de nós, por uma promessa que Ele fez para aquele povo, que o Espírito habitaria dentro de nós. Quando essa promessa se cumpriu? Quando Jesus ressuscitou, Ele aparece para os discípulos, lá em João 20, 21, e Ele diz, recebam o Espírito Santo, e soprou sobre eles o Espírito, e o Espírito Santo veio, passou a habitar nos discípulos, e aquela palavra, aquele Espírito que entrou neles, passou a ensiná-los, a guardar toda a verdade, e a esperar a promessa. Que promessa? A promessa do Espírito. Eles tinham o Espírito Santo dentro deles, mas eles tinham que esperar a promessa do revestimento do Espírito. Então o Espírito dentro deles, levou eles lá em Atos 1, a aguardarem em oração, e eles estão orando, estão gerando aquela palavra em oração, e de repente o Espírito vem sobre eles, a promessa do Espírito se cumpre, e eles começam a falar em outras línguas. Então o Espírito impulsionou para a oração, e o Espírito veio sobre eles, quando eles estavam em oração. Então é isso que ele estava mostrando para aquele povo, que somente uma vida cheia do Espírito, faz uma pessoa andar em obediência à palavra de Deus. Não é simplesmente você ficar mentalizando, não, eu não vou pecar mais, porque geralmente quando nós pecamos, pedimos perdão a Deus, falamos assim, Senhor, eu prometo que eu nunca mais vou cair nesse pecado. Conversa, você está tentando enganar a si mesmo, que vai cair de novo, se não buscar uma vida cheia do Espírito. Se não buscar uma vida cheia do Espírito, a gente faz uma promessa aqui dentro, mas quando está no quarto sozinho, você sabe o que faz. Você promete algo, eu prometo algo aqui dentro desse ambiente, que estamos de forma coletiva. Mas aí quando saímos daqui, na primeira tentação, na primeira carência, caímos por quê? Porque estamos negligenciando uma vida no Espírito. O que é que vai fazer você andar nas leis e no caminho de Deus? O Espírito Santo. E é só Ele que pode nos encher, amém?